Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Presta atenção nisso daqui, porque o bicho tá pegando, literalmente pegando. Flávio Bolsonaro explodiu contra o ministro Alexandre de Moraes e ele foi cirúrgico. Você não ouviu errado, não. O Portal Metrópolis destacou essa matéria aqui. Tudo começa aqui, tá bem? Deixa eu te contar. Olha só, vou compartilhar com você a minha tela, tá aqui, ó. Moraes manda a Polícia Federal apurar se Flávio Bolsonaro cometeu crime contra Lula. Alexandre de Moraes determinou a abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro após posts sobre Lula e dá prazo de 60 dias para a Polícia Federal atuar no caso. Esse aqui é o post. Isso aqui foi quando o Maduro foi preso em 3 de janeiro desse ano. Lembra? Pois é, que dia feliz, principalmente para o povo da Venezuela. Lula será delatado, disse Flávio Bolsonaro. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. É o que comentou o Flávio Bolsonaro. Isso daqui levou o ministro Alexandre de Moraes a abrir um inquérito, minha gente, contra o Flávio Bolsonaro. Isso daqui foi postado lá no Portal Metrópolis, está aqui acima, na coluna do Paulo Capelli, tá bem? Que é o jornalista muito bem atualizado, inclusive o Paulo Capelli. Então, o que acontece? Aí, a bomba explodiu. Exatamente, você não ouviu errado, não. A bomba contra o ministro Alexandre de Moraes explodiu. Por quê? O Flávio falou que vai mandar o ministro Alexandre de Moraes e reclamar lá com os Estados Unidos. Por quê? É os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos, que estão dizendo das fortes ligações do Maduro com o narcotráfico e com Luiz Inácio Lula da Silva. Presta atenção. Não seja o início de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe da relação do Lula com o Maduro e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade, e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, né? Sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Rapaz, pegando fogo, hein? Será que o Moraes vai lá nos Estados Unidos cobrar alguma coisa? Isso que o Flávio tá pedindo? Será? Hein? Será? É os Estados Unidos que diz. O Maduro é traficante. O Maduro é narcoterrorista. Tem ligações com toda essa turma terrorista aí. E agora? E agora, Moraes? E agora, Xandão? Aqui, ó. Futura Apex aponta o seguinte, ó. Flávio venceria Lula no segundo turno por 48%. E o Lula, quantos por cento? 42%. Aproximadamente aqui, aproximadamente 6 pontos de diferença. Tá bom? Quer outra bomba? Presta atenção. Genial Quest. 68% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Lula entrou no buraco. Até a Genial Quest tá dando o Flávio Bolsonaro como vencedor. Então quer dizer o quê? Essa semana duas pesquisas colocaram o Flávio na frente. A Futura Apex explodiu tudo aqui, ó, com a diferença de 6 pontos. 6 pontos. Daqui a pouco o Flávio vai estar vencendo. É no primeiro turno. Fábio, mas o que tem a ver?
Flávio Bolsonaro, o que tem a ver Moraes com pesquisa. Tá na cara, você não percebe? Você não percebe? Tá na cara. Eles simplesmente estão buscando uma maneira de prejudicar o Flávio Bolsonaro. Flávio está explodindo tudo. E o que eles querem é simplesmente complicar a vida do Flávio Bolsonaro. Até o nosso querido Nicolas Ferreira postou isso, olha aí. Tá aqui, ó. Um dia após Flávio ficar na frente de Lula nas pesquisas, Moraes mete essa. São previsíveis demais. Tá aí a tuitada do nosso querido Nicolas Ferreira. Para você acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Não se esqueça, minha gente, de compartilhar, de levar para frente todo o nosso conteúdo, fortalecendo aqui o nosso canal, também através de um Pix, qualquer valor, você me ajuda demais. E o nosso programa tem sequência para você que está ligado aqui comigo. Deixe seu Pix, deixe seu comentário. Chegou agora, comenta 07. Eu quero ver quem vai comentar 07. Os primeiros a comentarem 07 eu vou responder, vou falar, vou mandar um beijo para você que acompanha o nosso canal nesse momento. 07, comenta aí, dê essa moral, essa força pra gente. Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Você pode pesquisar, tá bem? Eu fui um dos primeiros a falar que a Carmen Lúcia, agora, né, depois dessa declaração, ela tá querendo picar a mula do STF. Tá? Eu até comentei, você pode ver que tem até um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso. Mas calma, para você não ir lá ver o vídeo, né, eu falando isso, eu vou trazer o vídeo do Dr. André Marcílio que confirma tudo que eu falei. É claro, o Dr. André mergulhou mais fundo do que eu na questão ali do que pode haver ali uma mutreta por trás da saída da Carmen Lúcia. No ano que vem, o próximo presidente indicaria 3. Se a Carmen Lúcia sair, a Carmen Lúcia resolve um problema do Lula. E um problema também do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional quer colocar o senador... rapaz, o cara é meu conterrâneo, como é o nome do cabra? Eu toda vez esqueço. Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, que não está muito bem nas pesquisas para o governo de Minas. Quem está arrebentando lá é o Cleitinho. E colocando o Pacheco, parece que resolve o problema também do Jorge Messias. E parece que ela está querendo sair de lá. Presta atenção na conversa, na fala do nosso querido Dr. André Marcília. Meus amigos, ontem a Carmen Lúcia fez um pronunciamento e todo mundo comentou sobre ela se colocar de vítima do sexismo, do machismo, da misoginia, do não sei mais o que, da rebimboca da parafuseta, mas passou batido uma parte importante, bem importante, que eu vou te mostrar já, em que ela diz que a família dela está pedindo para ela sair. Aí tem coisa. Aí a gente precisa parar, ligar as antenas, acender o sinal amarelo e ficar esperto, porque vem possivelmente uma estratégia pela frente. Uma estratégia que não é nova, mas que pode estar se renovando com ela, ministra Carmen Lúcia. Eu vou te explicar isso já já, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Eu, André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, peço que você também deixe o seu joinha, o seu like. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos dar uma olhada no vídeo. Para os futuros ministros do Supremo, algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. A tendência, para nós mulheres nem se fala, dificuldade é enorme, porque o discurso de ódio contra o homem é mau administrador, isso e aquilo, contra nós. E os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega, já fez o que tinha que fazer no espaço. Bom, o seguinte, caros, a Carmen Lúcia, vocês viram, né? Ela se coloca como vítima de sexismo e, enfim, ela gosta de uma frase feita, é incrível, não? Uma pessoa está no cargo mais poderoso do mundo, mas não, eu sou a vítima. Você é a vítima, você está no cargo mais poderoso, como é que você pode ser vítima de alguém ou de algo, criatura? Acorda para cuspir, como dizia o meu avô. Mas o ponto é o seguinte, ela fala, minha família está querendo que eu
saia, já deu, chega, e assim por diante. E esse ponto a gente precisa parar e entender. Não é a primeira vez que os ministros do STF, eles começam a perceber um negócio, que eles precisam, primeiro, a banda podre do STF, e a gente sabe bem qual é, essa banda podre precisa ter maioria, sempre, para continuar podre, claro. Então, aí começa um jogo de cadeiras. O jogo de cadeiras foi Barroso saiu. Barroso saiu, precisa entrar alguém que faça maioria ali com a banda podre. Eles ainda não sabem, o Messias ainda é uma incógnita. Por isso eles queriam o Pacheco. Porque no Pacheco eles têm certeza que o Pacheco vai se juntar a essa banda. Vocês entendem? Por isso que o Moraes queria o Pacheco, que o Gilmar queria o Pacheco, todo mundo queria o Pacheco. Aí foi o Messias. Messias é uma incógnita, porque o Messias é leal à sua ideologia petista, mas eles não sabem se eles vão fazer o jogo deles, porque o jogo deles não é necessariamente petista, o jogo deles é outro, é o bacará do Taiaiá, você entendeu? Esse jogo aí é que eles não sabem se o Messias topa fazer. O Pacheco, eles sabem que sim. Perdão, estou com a gripe. O Pacheco, eles sabem que sim. E aí é que entra o lance. O próximo governo vai nomear três. Então, por que não antecipar a saída de alguns deles para que eles consigam formar uma maioria que preserve para sempre a banda podre? E aí, meus amigos, o Toffoli ia ser rifado, lembra disso? O Toffoli sai, a gente abranda o caso Master com a saída do Toffoli. O Toffoli acabou não saindo. Ele resistiu e ficou. Com isso foi o Messias, o Pacheco ficou lá guardado. Agora pode ser que a Carmen, que é muito ligada ao Gilmar, e que o Gilmar, que é dessa banda, pode ser que a Carmen esteja estrategicamente querendo sair. Se a Carmen sai, o Lula nomeia mais um. Quem? O Pacheco. E aí entra alguém que compõe a maioria, e alguém mais jovem, e componha para sempre. Os mais velhos vão saindo, e eles querem que os mais velhos deem lugar a pessoas mais novas, que eles tenham certeza que farão maioria para compor a banda podre para sempre dentro do STF. Vocês entendem? Esse é o jogo. Por isso está um cabo de guerra lá dentro, por isso o Mendonça está tentando encontrar aliados, por isso eles ficam tendo candidatos favoritos. Vocês entenderam? Porque eles querem maioria para seguir no comando da banda podre, que é quem controla o STF e o país. Podemos estar diante desse jogo. Vamos ver se a Carmen Lúcia vai fazer esse jogo, não é? Depois ela vem dizer que são 200 e tantos milhões de pequenos tiranos. E aí? E os 11 que estão aí? São tiranos ou não, Carmen? Vamos ficar espertos. Se você gostou desse vídeo e gosta das minhas análises, entra na descrição aqui do vídeo ou no... Muito bem, segue lá o Dr. André Marcília, sempre trazendo esse conteúdo maravilhoso. É só pesquisar André Marciglia, tá bem? É assim que se escreve. Beleza? Para você ligado, acompanhando o nosso canal aqui, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos a bordo. Continuamos por aqui, meus queridos. O bicho pegando fogo, tá bem? O pau cantando, é explosivo mesmo. E agora, um outro assunto. Olha, defesa de Ramagem pede a liberdade provisória nos Estados Unidos. Polícia Federal fala em prisão em Orlando. Aliados do ex-deputado federal afirmam que ele foi detido em virtude de infração de trânsito. Tá uma guerra de narrativa. Isso daqui, uma guerra tremenda, tá bem? Essa é a grande verdade. A guerra nos bastidores está muito grande, tá bem? E há, meus queridos, muita informação cruzada a respeito desse assunto, tá? E o que acontece? Eu vou trazer dois posicionamentos. O primeiro, da Ana Paula Henkel, lá da Oeste, né? Primeiro já vou manifestar aqui que há uma treta da Oeste com o Paulo Figueiredo, tá? Paulo Figueiredo, algumas pessoas falam uma coisa e vem a mídia e ficam os jornalistas no meio, né, que daí não sabem se ouvem o Paulo Figueiredo ou se ouve a grande mídia. Afinal, a grande mídia tá falando. Aí sai um comentário mais ou menos igual o da Ana Paula Henkel, né? Vamos acompanhar. Vamos lá. De ontem para hoje, pouca coisa ou quase nada mudou. Aqui na Oeste, nós vamos fazer jornalismo sério, com informações que estão disponíveis. Então não dá para a gente ficar simplesmente jogando as coisas aqui para uma maior audiência, para que cortes sejam feitos e viralizem. Nós precisamos de seriedade.
E até agora, as autoridades americanas não se manifestaram. A empresa que faz o processo de imigração do Ramagem disse que agora há advogados atuando no caso. A gente também não tem acesso ao que os advogados decidiram ou tiveram acesso junto às autoridades americanas. Há um documento do ICE dizendo que ele está sob custódia não é preso, não é detido, é sob custódia aguardando os procedimentos, os processos, os trâmites ali dos processos. Por que isso pode levar um tempo, Paula? E aqui a gente precisa ter paciência. Porque há um processo de asilo político, de pedido de asilo político para Alexandre Ramagem. Esse pedido é muito bem embasado em relação a tudo o que ele sofreu no Brasil. A perseguição política, aquele julgamento horrível, né? Aquele julgamento completamente distorcido, militante, político. Dentro daquele julgamento, há manifestações importantíssimas de um dos juízes, que foi a manifestação e o voto do ministro Luiz Fux. Então, tudo isso vai ser analisado. Não dá pra gente bater o martelo de que ele vai ser extraditado. Mesmo a Polícia Federal dizendo que houve uma cooperação da Polícia Federal com autoridades americanas, a gente não sabe, Paula. A Polícia Federal de agora não é a mesma Polícia Federal da época da Lava Jato, não é a mesma, é uma Polícia Federal igualmente política. Então a gente tem que, como os americanos falam aqui, tudo que a Polícia Federal fala, a gente tem que levar um grãozinho de sal ali, porque a gente não tem certeza de onde começa a Polícia Federal técnica e onde se mistura com a política. Dito isso, Paula, extradição é uma coisa, deportação é outra. Tudo indica que o Alexandre Ramagem foi abordado por uma infração de trânsito, que é o que estão falando, mas vejam vocês, teve gente falando que não foi infração de trânsito, olhem a confusão, e por isso a gente precisa trazer a responsabilidade de novo para esse assunto. Teve gente que disse que foi infração de trânsito, teve gente que disse que ele foi abordado andando nas ruas de Orlando, teve gente que disse que ele seria solto ontem, as mesmas pessoas que disseram que a Magnitsky não ia cair, que a Carla Zambelli não seria presa, disseram que o Ramagem seria liberado ontem, ele não foi. Portanto, Paula, nós precisamos aguardar mais informações das autoridades americanas, porque esse processo de asilo político do Ramagem é um processo muito embasado e que pode, por exemplo, levar semanas para que as autoridades analisem esse processo enquanto ele fica sob custódia do ICE, ou ele pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento do pedido de asilo político dele em casa. São várias vertentes, são várias avenidas que as autoridades americanas podem entrar. Podem dizer, de acordo agora com a política migratória do Donald Trump, todos aqueles que têm uma condenação estabelecida no seu país de origem têm que ser deportados. Mas, de novo, no caso do Ramagem, ele tem um embasamento de um asilo político muito forte. Então, Paula, mais uma vez, podem apressar a gente, nós não daremos informações que ainda não estão disponibilizadas para o público e, nesse caso, é uma transparência, uma declaração oficial das autoridades americanas. Muito bem, para você nos acompanhando, meus queridos, tá aí, tá bem? Tá aí. O que tá rolando? Eu vou te contar o que tá rolando, tá bem? Tem muita gente da direita, tá bem? Com os comentários assim muito imediatista. Não, o Ramagem sai hoje, não sai. O Ramagem, e as informações estão desencontradas. Isso, segundo a Ana Paula Henkel, é um compromisso deles, tá bem? O meu compromisso é o quê? É estar analisando o que vai saindo. Então, de uma certa forma, eu vou lá e falo. Ó, o Paulo Figueiredo disse isso, Alan dos Santos disse aquilo, a grande mídia está dizendo aquilo outro. E eu espero, meus queridos, que logo, logo, acima de tudo, de quem está certo, quem está noticiando, que a gente tenha aí uma vitória para o Alexandre Ramagem, que ele possa ser liberado para dentro dos Estados Unidos. As coisas que eu sei que é muito forte, Segundo a Ana Paula Henkel, né, há uma nova política do Donald Trump, que é, se a pessoa é condenada no país dela, manda embora daqui. Só que os Estados Unidos não reconhecem condenação de crime, tentativa de golpe. Isso não existe lá nos Estados Unidos. E para você entender, o crime de homicídio existe no Brasil e existe nos Estados Unidos. Se a pessoa cometer homicídio no Brasil, for condenado por homicídio, independente se é
inocente ou não, de repente a pessoa é inocente, foge para os Estados Unidos, mas ele foi condenado, foi preso lá, ou se pedir uma extradição, o governo americano vai extraditar. Porque crime de homicídio os Estados Unidos reconhecem também. Agora, crime de opinião, crime de tentativa de golpe, os Estados Unidos não reconhecem isso. Ah, mas ele é condenado. Mas os Estados Unidos não reconhecem o crime de tentativa de golpe de Estado. Tá bem? Então tem muita coisa saindo a respeito disso, tem muita turbulência em torno disso. Há uma galera, de fato, eu reconheço, imediatista, porque querem vencer a narrativa. Eu também quero vencer a narrativa de que Lula está errado. Eu também quero notícias imediatas. Eu também quero imediato no sentido de resolver a questão. Só que não adianta também, né? Eu entendo um pouco do lado dessa galera que está lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos. Eu entendo que eles querem vencer a narrativa aqui da Polícia Federal, a narrativa do governo Lula. Mas também entendo a narrativa da Ana Paula Henkel, que é preciso esperar. É preciso trabalhar com notícias em cima daquilo que o governo americano está divulgando também. Porque me disse, pelo que me disse, por exemplo, disseram que o Ramagem poderia sair a qualquer momento. Inclusive, até o próprio Alan dos Santos abriu o programa dele dizendo: estou em casa, não quis ir para o estúdio, porque daqui fica mais fácil se ele sair antes do final do programa, eu sair correndo para buscar ele, tá bem? Na verdade, meus queridos, é o que o coração das pessoas também, né, ficam angustiados, né? A gente busca, como eu disse, eu gosto desse imediatismo, eu quero a pressão, eu quero que resolva de imediato, tá? Só que o Paulo Figueiredo, ele fez um comentário muito interessante no programa dele. O governo dos Estados Unidos está ciente da polícia clandestina do Lula em território americano. Olha só, o Departamento de Estado já está ciente da existência da polícia clandestina do governo Lula nos Estados Unidos. E eles não estão felizes, é o que diz Paulo Figueiredo. É um pouco longo? Mas a conversa é gostosa, é boa de ouvir. Vamos acompanhar juntos aqui, eu e você? Presta atenção no que diz aí Paulo Figueiredo, para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Bora lá. As informações estão informando ao Departamento de Estado e ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, o Jim Jordan, que vocês sabem quem é, a existência dessas células clandestinas em território americano, para que isso seja investigado pelas autoridades. O que parece ter acontecido foi a contribuição, não foi uma colaboração, uma cooperação internacional, mas uma ação quase que clandestina do governo brasileiro, onde você teve policiais brasileiros, como esse delegado de Polícia Federal citado pelo André Rodrigues ao G1, monitorando indivíduos em território estrangeiro, onde ele não tem autorização para tal, para caguetar essas pessoas ao ICE, falsamente, na tentativa de dar um migué para fugir dos mecanismos convencionais e formais de cooperação entre os países. Isso é muito grave. A polícia do Lula está agindo de forma clandestina para monitorar indivíduos em um país estrangeiro e fazerem denúncias, mesmo que falsas, a órgãos de imigração para ver se eles deportam o sujeito sem precisar passar pelos ritos formais do processo de extradição. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. Quem está dizendo isso foi a BBC. Vejam o que diz a rede britânica. A prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, nessa segunda-feira, aconteceu após meses de articulação entre a polícia e as autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas, disse a BBC News Brasil. A estratégia, segundo essa fonte, presta atenção, foi aproveitar o suposto status irregular do Ramagem nos Estados Unidos para que ele fosse preso e enviado ao Brasil para cumprir sua pena por crimes relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023. Diz a BBC, tá? A BBC está dizendo isso, não é o Paulo. Este atalho, eles traduzem atalho, eu chamo de migué, você pode chamar de jeitinho,
a BBC chama de atalho. Este atalho, para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição. Olha o que a BBC está dizendo. Uma forma de contornar, famoso jeitinho, a demora na avaliação do pedido de extradição e a possível rejeição. Ou seja, é o contrário da cooperação. É a anticooperação. Diz a matéria, em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recurso sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem. As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não. Olha isso, olha que loucura que a gente está lendo na BBC. Botem a mão na consciência e leiam a loucura que a gente está vendo aqui. O temor entre investigadores e autoridades brasileiras é de que o pedido de extradição de Ramagem tivesse o mesmo destino que pedidos feitos anteriormente contra os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. No primeiro caso, o pedido de extradição foi feito em 2021 e nunca foi cumprido pelos americanos, na verdade foi negado. Nos bastidores, o argumento dado pelo Brasil para não cumprirem a determinação da justiça brasileira é o fato que os crimes pelos quais Santos é investigado no Brasil não seriam crimes nos Estados Unidos, assim como os do Ramagem. Assim como os do Ramagem. No caso do Eustáquio, a justiça da Espanha negou em 2025 o pedido brasileiro sob argumentos semelhantes. Não, a justiça disse na Espanha que houve componente político na perseguição. Continua, o temor dos investigadores brasileiros se dá porque nos Estados Unidos a decisão final sobre a extradição de alguém é do secretário de Estado, cargo atualmente exercido por Marco Rubio. Rubio, por sua vez, tem proximidade com integrantes da família Bolsonaro, no caso do Eduardo, e já criticou abertamente decisões do Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com essa fonte, Ramagem vinha sendo monitorado por autoridades brasileiras desde que fugiu para os Estados Unidos. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Ramagem e sua família teriam deixado o Brasil pela divisa do país, blá, 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 blá. De lá para cá, seguiram para os Estados Unidos. Diante do impasse, um agente de ligação da PF situado na Flórida repassou informações sobre o paradeiro do Ramagem, sua situação criminal no Brasil para o ICE. Segundo a fonte ouvida pela BBC News, as informações sobre o Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal. Puta que pariu. Isso é uma reportagem da BBC. Não é o Paulo. Não é o Paulo. Isso é a anticooperação. A cooperação era a extradição. Isso é a cooperação migué. Autoridade brasileira realizando monitoramento clandestino de indivíduo nos Estados Unidos e organizando denúncia falsa contra ele para que os indivíduos sejam deportados e assim o processo formal de cooperação e extradição que eles temem que seja negado pelo Marco Rubio seja pulado. Cara, pelo amor de Deus, não tem como ignorar isso. Eu faço um apelo aqui à Câmara dos Deputados e ao Senado, especialmente as comissões de Segurança Pública, de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A última CREDEM, é presidida pelo meu querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu faço um apelo. Vocês precisam fazer o que a oposição faz. Investigar. Chamar para a explicação. Hoje eu conversei com o deputado Luiz Felipe e ele me adiantou que na semana que vem, porque não deu tempo nessa semana, será feito, por questão regimental, será feito um requerimento para convocação do ministro da Justiça e para o convite que eles só podem convidar o diretor da Polícia Federal. Porque duas coisas precisam ser investigadas aqui. Primeiro, por que a Polícia Federal e seu diretor-geral mentiram ao dizer que a detenção do Ramagem tinha sido feita através de uma ação conjunta de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao crime organizado, quando os documentos da detenção mostram que ele foi detido por questões migratórias pela polícia americana, então caracterizada a mentira da polícia brasileira. Segundo, a Polícia Federal monitora clandestinamente indivíduo fora da sua jurisdição? Essa pergunta precisa ser feita. O papel de oficial de ligação não é monitorar clandestinamente ninguém.
se quer fazer investigações nos Estados Unidos. Oficial de ligação faz a ligação, ou seja, promove o intercâmbio burocrático entre os dois países. Sabe o que me parece aqui? O deputado Luiz Felipe conhece esse caso. Me parece que a Polícia Federal Brasileira está seguindo o modelo chinês. O Partido Comunista Chinês tem delegacias clandestinas no exterior, várias foram descobertas aqui nos Estados Unidos, para perseguir os opositores políticos. Então o sujeito é perseguido na China, ele foge, vem para os Estados Unidos, e os chineses montam uma delegacia clandestina para perseguir os adversários políticos aqui. Isso tem um nome: repressão transnacional. É um assunto que o Congresso dos Estados Unidos está discutindo há 3 anos. O Congresso do Brasil precisa cobrar explicações do Poder Executivo sobre isso. Chamem o Andrei para explicar. Eu digo o seguinte: eu tenho certeza que eu vou ter autorização da família Ramagem para fazer isso. Eu compartilho com a comissão os documentos de detenção do Ramagem e provo que a detenção dele teve caráter apenas imigratório. Não tem cooperação internacional contra crime organizado. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Força policial, ela só é força policial dentro da sua jurisdição, porque ela representa o Estado. Então, dentro da sua jurisdição, ela representa um Estado que teria um monopólio da força e, por isso, ela é legítima, debaixo da lei e da jurisdição do país no qual ela está. Um policial brasileiro que chega aos Estados Unidos, ele não é um policial. Ele era um policial no Brasil. Aquele é um cidadão comum. Aquele é um sujeito, é um cara. Como se chama, uma vez estabelecidos que não são policiais, se alguém está tirando fotografia, perseguindo e monitorando um indivíduo fora da sua jurisdição, como é que se chama isso? Ora, essas pessoas deviam ser presas. Uma solicitação que eu farei ao Departamento de Estado é que cancele os vistos dos oficiais de ligação da Polícia Federal Brasileira na Flórida, uma vez que elas violaram, e vou fazer uma denúncia formal a esse respeito, uma vez que elas violaram a descrição do seu status. Elas não têm autorização para conduzir investigações clandestinas em território americano. Eu vou solicitar ao Departamento de Estado formalmente que cancele o visto desses indivíduos e mande-os de volta ao Brasil. Podem ter certeza que desde ontem eu já preparei todas as informações e estou informando ao Departamento de Estado e ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, o Jim Jordan, que vocês sabem quem é, a existência dessas células clandestinas em território americano, para que isso seja investigado pelas autoridades. Eu digo a vocês, muito sério, não vou dizer que nada vai acontecer, eu vou informar as autoridades fazem o que elas acharem melhor, e vou pedir cancelamento do visto. Eu posso dizer a vocês o seguinte: eu conversei com muita gente entre ontem e hoje. Ontem, ninguém tinha ciência do ocorrido no governo americano. O que me faz crer que essa comunicação era feita entre agentes de baixo escalão com as autoridades brasileiras que desconheciam o componente político por trás desses casos. O que me parece até agora, e eu digo, continuo correndo atrás e tentando entender plenamente o que aconteceu, é que as pessoas com quem eu conversei não gostaram nem um pouco de ler a nota pública da Polícia Federal e ver a fala do diretor-geral tentando se envolver em uma questão doméstica e sensível nos Estados Unidos como a questão de imigração. Muito bem, não só ele, tá bom, gente? Muito bom o vídeo do Paulo, né? Mas não só ele, mas o Lula também.
Porque a direita tá querendo dizer que ele foi preso numa infração de trânsito. Não, que ele tem que ser preso aqui no Brasil. Filho de uma mãe. Olha aí o Paulo Figueiredo falando, as autoridades dos Estados Unidos nem sabem desse negócio de cooperação. O cara foi preso numa cooperação da Polícia Federal com os Estados Unidos. E outra, investigadores da Polícia Federal dentro dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que a gente ouve falar disso, não. Lembra de mandar um jagunço para pegar o Alan dos Santos? Eles falavam isso. Rapaz, a gente podia mandar alguém lá dentro para raptar o Alan dos Santos e trazer aqui pro Brasil. Eles iam mandar quem? A vozinha do Zap? Obviamente que não. Mandar agentes da Polícia Federal. Você lembra que aquela... Eu não me lembro o nome dela. Faz dias, né, que a gente não fala dela. Eu não me lembro o nome dela. Mas... aquela que o Xandão foi pra cima dela também. Ela é cidadã americana. Que fez um tweet e o Alexandre queria prender ela. Queria cancelar as redes sociais dela. Cidadã americana. Eu tô tentando lembrar o nome dela, não vou lembrar. Mas segundo ela estava numa manifestação lá nos Estados Unidos e tinha agentes da Polícia Federal no entorno dela, vigiando. É como o Paulo falou, isso é coisa de comunismo da China, comunista, com delegacias espalhadas pelo mundo inteiro. É isso, Brasil, que nós estamos acompanhando. E o Lula disse, né? Então, tem que ver com quem, né? Segundo o Paulo Figueiredo, se havia, era com a tropa, funcionários de baixo escalão. O negócio vai ficando cada dia mais feio, hein? Cada dia mais feio o negócio vai ficando aí para essa turma esquisita, tá? Cada dia mais feio. Eu espero que a situação do Ramagem seja resolvida o quanto antes possível, que a gente sabe nesse negócio, como eu disse, uns falam uma coisa, outros falam outra, mas é fato que as autoridades americanas vão analisar o pedido de asilo antes de decidirem se vão extraditar ou se vão deportar ou se vão enviar para dentro dos Estados Unidos o nosso querido delegado Ramagem, que está preso nos Estados Unidos, sim, por uma infração de trânsito e por não ter o visto americano, mas está em processo de asilo. O que eu ouvi da doutora Ludmila Lins Grilo é que se ele tivesse andando com o documento de pedido de asilo na mão, segundo ela, tem que andar 24 horas com isso, segundo ela, ele não teria sido preso. Eu ouvi a mesma conversa de quando ainda estavam no Paraguai o Oswaldo Eustáquio e o Bibi. Lembram do Bibi, lá do canal Hipócritas? Ele foi preso, deportado, e segundo depois o que o Oswaldo Eustáquio disse, foi por ele não estar portando exatamente esse documento. Ele não tinha ainda o documento lá dentro, mas tinha o pedido de asilo, e por ele estar portando o documento. Deveria portar o documento. Era a Ludmila Grilo, Fábio? Não era a Ludmila Lins Grilo, não. Essa situação é outro nome. É Roberta, eu não me lembro o nome dela, dessa moça que lá atrás a Polícia Federal, também dentro dos Estados Unidos, vigiando ela. Segundo a denúncia dela, né, que Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal tinha mandado policiais, agentes, lá para dentro, tá? Da polícia, para dentro dos Estados Unidos. Pessoal, dê uma moral pra gente aí, não tivemos nenhuma colaboração até o momento, mas se você puder ajudar o meu canal, seria muito importante. Qualquer valor via Pix, dá uma força, uma moral gigantesca aqui pro nosso canal. Por favor, colabore, ajude o nosso programa. 11 95 275 3898. Para você abençoar, para você fortalecer o nosso canal e mandar aí qualquer valor através do Pix, do amor, o Pix para salvar a pátria e a pele desse canal. 11 95 275
3898. Tá bem? É isso. Para você ajudar aqui o nosso canal. 11 95275 3898. Dá uma moral aí pra gente. Por favor, é o que eu peço para você nesse momento em que o nosso canal precisa e muito de você. Faça isso, tá bem? Ajude, colabore e abençoe o nosso canal. Olha o próximo assunto do Lulu. Olha o Lulu aprontando novamente. Olha o que o Lulu disse. Vamos aqui essa notícia, essa informação para você. Lula diz que guerra contra o PCC e Comando Vermelho é do Brasil, não dos Estados Unidos. Será que o Trump considera isso? Será que o Trump considera um cartel que envia drogas para os Estados Unidos, que colabora, o PCC colabora com essas facções aqui da Colômbia, Bolívia, Venezuela, que enviam drogas para os Estados Unidos? Será que é só o PCC? É só um problema nosso? É só um problema do Brasil? Você acha que é isso? Que é só um problema do Brasil? Pois é. Tá aqui, ó. Lula diz que guerra contra PCC e Comando Vermelho é do Brasil, não dos Estados Unidos da América. Nós temos clareza do que significa o PCC e Comando Vermelho. Isso está tipificado na legislação brasileira e nós vamos enfrentar essa gente. Não aprovamos agora a lei antifacção, que vai permitir ter uma atuação muito mais poderosa para tentar destruir essa organização. Nós aprovamos, né? Não aprovamos, não. Nós aprovamos a lei antifacção, que vai permitir ter uma atuação muito mais poderosa para tentar destruir essas organizações. Essa é uma organização, ou essa guerra é nossa. Essa guerra não é dos Estados Unidos. A declaração reforça a posição do Itamaraty de oposição à intenção dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. E presta atenção nessa outra informação aqui, ó. Tá bem? É complementar. Aqui, ó. Lula, olha o que o Lula disse, gente. Presta atenção no que o Lula disse. A PEC da Segurança Pública permitirá o fim da GLO e a criação de novo modelo de atuação federal. Lula disse: enquanto eu for presidente, não tem GLO, eu não quero o exército brigando com bandido na favela. Lembra dessa declaração de Lula? Pois é, ela existiu. E agora, com a aprovação aí da PEC da Segurança Pública, o Lula disse na mesma fala que, segundo ele, é uma guerra nossa, que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. O Lula está criando meios para poder acabar com a GLO, Garantia de Lei e Ordem. Para Lula, a aprovação da PEC ampliará o papel da União e permitirá uma atuação mais estruturada e permanente. Olha só o que diz aqui a Agência Brasil. Não, o governo o governo brasileiro. Olha só. Reduzindo a necessidade de medidas excepcionais, como GLO, prevista na Constituição, que autoriza o uso das Forças Armadas em casos excepcionais, na hora que for aprovada a PEC, que define o papel da União na segurança pública. Esse país vai ter segurança pública com Polícia Federal, com mais gente, com mais inteligência, com a Polícia Rodoviária Federal, com mais gente. Eu estou imitando o Lula, tá bem? Ou o jeito que ele fala. Com mais inteligente e uma Guarda Nacional para fazer intervenções necessárias. Para ninguém nunca mais falar em GLO. Entendeu? Olha o final. Para ninguém nunca mais falar em GLO. Ouviu?
Aí, presta atenção aqui, ó. Relator da CPI do crime pede intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi exatamente o relatório que eles reprovaram. O foco do relatório está em cima do pedido de abertura de inquérito, que eles, né, fossem indiciados, tanto Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, que é o PGR, ministros da Suprema Corte e o PGR. Só que dentro do relatório também tinha isso daqui, ó, já solicitando uma intervenção federal no Rio de Janeiro. O Lula fala de criar Força Guarda Nacional. Nós não já temos a Força Nacional? Nós não já temos a Força Nacional? Olha pra mim, meu amor. Nós temos, não temos? Lula defende a criação de uma Guarda Nacional. Nos mesmos mods da Guarda, uma espécie de Guarda Nacional da Venezuela. Guarda Bolivariana. É esta guarda que estaria colocando o nosso país num verdadeiro caos. Seria a espécie de polícia de Lula. Nós temos que torcer para que esse governo não seja reeleito. Porque ele quer acabar com o GLO. Olha aqui. Lula, PEC da Segurança Pública permitirá o fim da GLO. A GLO é constitucional, gente. Uma coisa, né, eu até acho que no governo de Lula não, mas num governo honesto, num governo que quer de fato combater a GLO, ou que quer de fato combater o crime organizado, eu até entendo o posicionamento se fosse outra pessoa falando. O posicionamento do quê? Nós vamos combater o crime organizado que nem vai precisar de GLO. Aí é uma coisa. Mas quando se trata de Lula, a gente sabe que esse cabra ele é totalmente contrário a GLO. A gente sabe muito bem do que ele disse lá atrás. Enquanto eu for presidente, não tem GLO, não tem bandido, não tem exército brigando com bandido na favela. E tá aqui, ó. Ele quer acabar, ele quer o fim da GLO. GLO é constitucional. Inclusive, nessa matéria aqui do próprio governo do país, lá já diz. GLO é um instrumento constitucional que permite enviar as forças armadas para combater o crime, por exemplo, no Rio de Janeiro, coisa que o Michel Temer fez lá atrás. E é por isso. Por quê, meus queridos? Por quê? O que Bolsonaro tomou de medida, o que o Temer tomou de medida é totalmente contrário dessa turma. Essa turma é totalmente oposta. E ainda fala de criar Guarda Nacional. Nós temos a Força Nacional. Nós temos o Exército. Nós temos as polícias. Além disso, Lula quer uma espécie de Guarda Bolivariana que foi muito bem combatida, que foi muito bem divulgado, mais ou menos ali, né? O que eles queriam com essa guarda. Na época do Dino, quando o Dino já assumiu ali a segurança, o Ministério da Segurança Pública também, mas o Ministério de Justiça e Segurança Pública. A criação de uma guarda bolivariana, meus queridos. Esta guarda estaria sacramentando o comunismo no Brasil. É motivo, né? Argumento não. Isso é assunto para uma outra live, para um outro vídeo. Mas voltando aqui, ó, eles destruíram também isso daqui. Não foi apenas o indiciamento de ministros da Suprema Corte. Não, eles destruíram também o pedido da CPI do crime organizado pedindo intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí, os ministros, até os jornalistas, em alguns vídeos que eu trouxe aqui, falando que a CPI não fez nada contra o crime organizado. Eu vou falar um negócio aqui pra você. Não tô aqui pra defender troca de regime no nosso país. Mas, se você passou dos 60,
dos 50, se você passou dos 50, você sabe muito bem como era a época que os militares estavam no poder. Não estou defendendo isso, tá bem? Presta atenção. Mas você imagina se o Brasil até hoje tivesse sobre um governo militar. Eu duvido que a nossa segurança pública estava esse caos. Eu duvido. Só que, agora presta atenção aonde eu quero chegar. Há a possibilidade da gente pedir para os militares, aí, meus amores, é com um governo verdadeiro, tá bom? É com com forças armadas que nós podemos confiar. Há mecanismos para enfiar o exército, as forças armadas, para combater, como era feito na época dos militares. Entrando nas favelas, buscando não só no Rio de Janeiro, São Paulo também. Rio de Janeiro é o quê? É o CV, o Comando Vermelho. São Paulo é o PCC. Eu duvido que se entrar vamos lá, duvido que se fosse na época dos militares, se era desse jeito. E acredito que se entrar um presidente de direita, um cara que quer fazer cooperação com os Estados Unidos, cooperação com os outros países da América Latina, para combater o crime organizado, esses caras vão arrumar um problema. É GLO em São Paulo, GLO no Rio de Janeiro, intervenção federal mesmo. E ripa na chulipa, beleza? GLO no aeroporto em Porto, que tá dizendo o Edson, né? Olha, gente, isso o Edson me lembrou, eu ia falar sobre isso, ele acabou me lembrando. O Lula colocou GLO no aeroporto e GLO no Rio. Meu amigo, se você sai aqui de casa sem habilitação e você sabe que ali na esquina tá tendo uma blitz, você vai pra lá ou você vai dar a volta na quadra e sair na rua de trás e ir embora? Fala pra mim. Você, por um acaso, tá com a sua CNH vencida. Eu renovei, acabei de renovar a minha. Aí, né, você tá com a sua CNH vencida, aí você sabe, ali na frente tem polícia. Você vai lá? Ali na frente tem polícia. Você vai lá? A não ser que pegasse algum gringo desavisado. Mas se o gringo vai mandar droga pro Brasil, alguém do Brasil vai falar: não vem no aeroporto fulano de tal, não. Gente, tem que ser muito tonto pra fazer um negócio desse. Falta no mínimo, falta um pouco de malícia, não é? No mínimo falta um pouco de malícia. Por quê? Uma coisa é colocar portos e aeroportos em GLO em silêncio. Uma semana tá todo mundo sabendo, né? Mas uma semana ali vai prender muita gente. Outra coisa é, convida a reunião ministerial, chama a mídia, a imprensa, chama todo mundo, faz declarações e aí convoca GLO em aeroporto. Tá de brincadeira com a minha cara? Em aeroporto, em Porto. Nem foi divulgado, você viu? Presta atenção. Você percebeu que nem foi divulgado as ações dessas GLO? Pesquisa. Não foram divulgados ações o resultado dessas GLO. Eu não estou dizendo que lá de vez em quando ou outra vai pegar um doido com uma droguinha. Não estou dizendo isso. Vai pegar. Até mais, vai pegar um traficante. Mas tá de brincadeira, né? Não, vamos colocar o Brasil de GLO no porto e aeroporto. Aí, Fábio, mas qual a diferença de colocar a favela? Quando coloca a favela, quando coloca o Rio de Janeiro, os caras vão subir o morro, meu irmão, pra pegar droga, pegar arma, pra pegar bandido, pra pegar a mãe do bandido, se for bandida, pra pegar todo mundo. É isso. E acabou. Para você ligado na nossa programação, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que sintoniza o nosso canal, muito obrigado. Tá bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. A CPI do crime organizado mirou no relatório Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Ministros do STF e o Procurador da República, Paulo Gonet. A bomba foi tão grande
que houve uma manobra aí, ó, entre Alcolumbre e ministros do STF, mudou a composição da CPI do crime organizado antes de votarem o relatório. Governistas, ou seja, a base de Lula, assumiram cadeiras na comissão. O documento pede indiciamento de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. É óbvio que deu merda. Deu merda pra caramba. Relatório da CPI do crime cria nova tensão entre o Congresso. O relatório entre Congresso e STF, né? Relatório da CPI do crime cria nova tensão entre Congresso e STF. É óbvio que criou uma crise gigantesca. Criou uma verdadeira bomba em Brasília. Nessa situação, o relatório foi desclassificado, o relatório não foi aprovado. No último dia, no dia de votar o relatório, o Alcolumbre trocou os senadores, membros da CPI, e a merda foi instalada. Aí sim deu merda pra caramba, que acabaram negando o relatório que pedia o indiciamento de Gilmar Mendes, de Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gunê, o PGR. Nessa brincadeira toda aqui, como eu disse pra você, abriu-se a porta dos infernos. E nós vamos estar destacando aqui no nosso programa matéria lá do portal Metrópolis. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Crime Organizado no Senado, apresentado, foi rejeitado na terça-feira, portanto ontem. Foi mais um capítulo de tensão entre os poderes legislativo e judiciário. No relatório, Alessandro Vieira, do MDB, do Sergipe, esse da foto em destaque, imputou a prática de crimes de responsabilidade ao ministro Dias Toffoli, a Alexandre de Moraes e também Gilmar Mendes. Além do Procurador-Geral da República, Paulo Gunê, o documento solicitou o indiciamento apenas dessas 4 autoridades, sem incluir quaisquer outras. A inclusão causou uma reação quase imediata na corte, em um movimento incomum que já, em geral, os magistrados se manifestaram de forma institucional para preservar a relação entre os poderes. O presidente do STF, Edson Fachin, criticou a medida em nota oficial, disse reconhecer o papel fundamental das CPIs, mas que eles ou elas deveriam ser ou se ater à sua pertinência temática. Fachin afirmou que desvios de finalidade de comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão e reforçou a necessidade de respeito à independência entre os poderes. É fácil de resolver isso. Faça uma CPI do STF, então, pô. Aí a CPI apura tudo o que é de denúncia contra o STF, não é? Decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, contestou o pedido de indiciamento e criticou a falta de foco da CPI. Ele afirmou que o relator se esqueceu dos seus colegas milicianos. Ao argumentar que a comissão não avançou sobre as organizações criminosas e as facções. Toffoli classificou o documento como aventureiro e voltado a obter votos. Em sessão no STF, afirmou que o parecer apresenta acusações sem base factual. É um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual, com único e nítido sentido de obter votos. O ministro também afirmou que o conteúdo do relatório antidemocrático e corrupto ao ampliar suas críticas durante a manifestação pública na corte. Moraes e Gunê não apresentaram manifestação pública até a divulgação da reportagem do portal Metrópolis. E eu estava até curioso, né? O Moraes não apareceu, né, para se defender, para emitir nota. Você percebeu isso? O Moraes não apareceu, minha gente. Você percebeu isso? Pois é, minha gente. Mas a gente vai tocando aqui o barco. Vou pedir para você, por favor, encarecidamente, deixe um like nesse conteúdo. Se você puder também,
mandar um hype. O que é o hype? Você vai curtir e do ladinho assim vai ter o hype. Você manda um hype aí pro Gordinho, que ajuda demais o nosso conteúdo, ajuda demais o nosso canal. Tá bem? Se puder colaborar via Pix, o Pix está aqui abaixo. Você pode deixar qualquer valor aí. Tô deixando nos comentários também. Ajude, colabore, por favor. Então tá aí, meus queridos. Há uma nova tensão, uma nova guerra entre o Congresso e o STF. Oposição critica a ação de Lula para rejeitar o relatório da CPI do crime organizado. Petista manobrou sua base nos trabalhos para obter a maioria governista para a rejeição de documento. Gente, o que aconteceu? No último dia, no dia de votar o relatório, o Alcolumbre trocou membros da CPI. Esses caras só foram para lá para poder rejeitar o relatório que apontava o pedido de indiciamento de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Paulo Gonet. Obviamente que o primeiro obstáculo é a aprovação do relatório. Depois, o tal do Davi Alcolumbre não iria abrir investigação nenhuma contra ministros da Suprema Corte. É óbvio que não. E a oposição foi para cima nas redes sociais e explodiu tudo, absolutamente tudo, cobrando e criticando aí a ação de Davi Alcolumbre e também de Lula. Sérgio Moro, Tereza Cristina e o ex-presidente, atual senador, ex-vice-presidente, né, atual senador, Mourão. Explodiram tudo. Gilmar Mendes prepara ação contra relator da CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira pediu indiciamento de Gilmar Mendes e agora o Gilmar Mendes tá virado no Zétele, minha gente. O homem tá brabo, virado no giraia, tá cuspindo o marimbondo. O homem tá virado no giraia. Você não ouviu errado, não. O homem tá virado no giraia, cuspindo marimbondo. Brabo que nem um siri na lata. Eu tinha preparado o vídeo dele aqui e saiu da minha programação, tá bem? Deixa eu puxar aqui o vídeo do Gilmar Mendes. Mas brabo, o homem tá brabo, tá? Tá uma brabeza que só. Tá aqui. Deixa eu pegar pra você. Segundo ele adora um conflito. Meus queridos, o homem tá brabo. O homem vai pegar o Alessandro Vieira, tá bem? Se tem alguém que virou bode expiatório agora, é Alessandro Vieira. Presta atenção nas falas do Gilmar Mendes. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Ó! Uau! Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Uau! Eita! Adoro ser desafiado. Nossa, Deus, vem bomba aí, hein? Me divirto com isso. Vixe. Mas outros se acoelham. Tem medo. E assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Muito bem, meus queridos, e aí, entendeu o recado do Gilmar Mendes? Como eu falei para você, agora ele está preparando a ação contra o relator da CPI do crime organizado para deixar o relator inelegível. A bomba que vem agora, a bomba que está explodindo, tá bem, é contra o ministro, o relator do caso, o Alessandro Vieira. E o que acontece? A reportagem da Band News destaca muito bem isso, tá bem? Vamos acompanhar aqui. Tá aí do seu lado. Ah, pronto. Megali, é o seguinte, bom, o assunto é o Alessandro Vieira, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, e o senador Alessandro Vieira, que presidiu a CPI do crime organizado, de pedra, deve virar
Vidraça hoje, o Megali, ele provocou a ira do Supremo Tribunal Federal ao pedir o indiciamento de 3 ministros da Corte por crime de responsabilidade no âmbito da CPI que investigava, ou deveria ter investigado, as facções criminosas no Brasil. E agora ele pode passar de investigador a investigado. O ministro Gilmar Mendes vai apresentar nas próximas horas um pedido para que a Procuradoria-Geral da República denuncie o senador por abuso de autoridade. Pelo que eu apurei, Megali, não vai ser nem mesmo um pedido de investigação, mas já direto de denúncia, já que os crimes de abuso apontados pelo ministro teriam sido cometidos pelo senador à luz do dia, na frente das câmeras de televisão e dos microfones das rádios, ao anunciar o seu relatório com esse indiciamento, né, dos magistrados. E a tendência é de que a PGR faça isso, ou no mínimo abra uma investigação. O argumento, Megali, é que uma CPI, pela Constituição, não pode fazer investigações genéricas, amplas, mas sim ela precisa ter um escopo definido, um foco, um objetivo específico e muito claro. E, Megali, a CPI do crime organizado foi criada para investigar as facções criminosas que atuam nas cidades brasileiras. Eu reli aqui o requerimento, reli hoje cedo, inclusive, reli para entrevistar o senador Alessandro Vieira há mais ou menos 1 ou 2 meses no Roda Viva, e reli de novo hoje para fazer esse comentário, né? O requerimento da CPI, Megali, feito por ele, falava na existência de 72 facções criminosas no Brasil que disputam territórios e mercados na venda ilegal de drogas e armas, né? Falava que essas facções surgiram dentro de presídios brasileiros, que crescem financeiramente, que se armam fortemente, que subornam agentes penitenciários, policiais, políticos, que camuflam e lavam dinheiro. Ele citava no seu requerimento de criação da CPI PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, que age no Amazonas, Bonde 13, que age no Acre, Família Terror, que age no Amapá. Dizia que no Ceará o domínio era tão grande que 80% dos homicídios, hoje é espantoso até esse dado, 80% dos homicídios no Ceará tem ligação direta com a atuação de facções criminosas. Falava de milícias policiais e que nesse cenário era, portanto, necessário criar no Senado uma CPI para investigar essa situação, a atuação, a expansão e o funcionamento dessas facções e milícias no território brasileiro e em cada região. E a pergunta objetiva aqui, Megali, é o seguinte: qual é a ligação dos magistrados indiciados por ele com essas facções criminosas, com Família Norte, com Bonde 13, com Família Terror? Então ficou o apontamento de que houve um desvio grande, não que os ministros não possam ser investigados, mas a CPI do crime organizado não foi criada para investigar condutas de magistrados, que não eram nem citados ali naquele requerimento, foi criada para investigar facções criminosas, Bonde 13, Família Terror e etc., PCC, Comando Vermelho, e com esse desvio, vamos dizer assim, de assunto, ele teria, portanto, cometido crime de abuso de autoridade. Esse vai ser o argumento, e a tendência é que a PGR, de fato, o investigue, Megali. Muito bem, então, meus queridos, está aí para você nos acompanhando, né, a nossa programação, onde você estiver com a gente. Vamos lá, deixa aí um curtir, um compartilhar e colabore aqui com o nosso programa, tá bem? Tem mais informações, tem mais notícias aqui a respeito desse caso, a respeito dessa situação. Nós estamos aqui detalhando, tá bem? Tudo o que está acontecendo, tá? Presta atenção na situação. O ministro Gilmar Mendes, ele também explodiu, sabe contra quem? Contra o ex-governador de Minas Gerais. Sobrou para todo mundo aqui, tá bem? O Zema. Olha, o Zema, ele defendeu a prisão de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, de membros da Suprema Corte. Nós estamos vivendo um período que, se você, por um acaso, defender a prisão de membros de um tribunal da Suprema Corte, você estará atacando a Suprema Corte. O teu problema não é com o ministro, o seu problema é com a Suprema Corte. É no mínimo irônico, e o Gilmar Mendes gosta de escrever, né? Ele gosta de falar e desabafar, né? É no mínimo irônico ver quem já geriu o estado de Minas Gerais atacar o STF. Cara, eu não sei de onde eles tiraram isso, que você criticar ou até pedir ou querer manifestar o seu desejo de prisão de ministro da Suprema Corte é atacar o STF, a instituição. Não. Eu, por exemplo, como cidadão, eu não concordo com isso não, Gilmar. Segundo ele, atacando o STF e seus membros, após ter, durante sua gestão, solicitado ao tribunal medidas que permitiriam ao governo estadual adiar por meses o pagamento de parcelas de sua dívida com a União. Ou seja, pelo fato do Romeu Zema ter pedido ao STF para adiar os pagamentos, para ele poder ter dinheiro, para ele administrar o estado de Minas, aí, por isso, ele não pode, em momento algum, em hora nenhuma, criticar
como eles dizem, né? Ele colocou ali como atacar o STF, mesmo que o ataque dele fosse a instituição. Não pode. Porque o STF fez um quê? Uma troca de favor, então. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te ajudo e você não me critica lá na frente. É um tanto meio estranho, né? O comentário do ministro Gilmar Mendes. Olha a bomba aqui chegando para você. Transparência Internacional lamenta a captura do Estado brasileiro pelo crime organizado. ONG se manifestou depois de relator da CPI do crime organizado pedir o indiciamento de ministros do STF e também do Procurador-Geral da República. O negócio tá pegando fogo, meus queridos. O bicho tá pegando fogo, tá bem? E essa ONG, a Transparência Internacional, ela entrou com tudo aí. O posicionamento foi divulgado depois do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira, pedir o indiciamento de ministros da Suprema Corte e também da PGR. No comunicado, a organização afirma que os pedidos devem fazer soar todos os alertas para o avanço da captura do Estado brasileiro. Além do Gunê, foram alvos das solicitações o ministro Alexandre de Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes. A ONG reiterou que o STF e a Procuradoria-Geral da República são pilares da democracia brasileira. A entidade afirmou que o país tem o dever de defendê-los do crime organizado. As gravíssimas revelações envolvendo ministros no caso Master, somadas à omissão da Procuradoria-Geral da República, desencadearam uma crise legítima sem precedentes do sistema da justiça ou do sistema judiciário brasileiro. Tanto no plano nacional quanto no plano internacional, foi o que afirmou a ONG. Sabe quem criticou também os ministros? Entrou arrebentando com tudo? William Vac, lá da CNN. Vamos acompanhar? Mas o estrondo político ficou. É óbvio que o relatório, com a decisiva ajuda do governo, foi rejeitado o relatório final da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de 3 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República. Mas o estrondo político ficou, e é de grandes proporções. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, queria o indiciamento e processo de impeachment dos ministros e do PGR por condutas que ele enquadrou como crimes de responsabilidade. Não houve, porém, nesse mesmo relatório, indiciamento de políticos e empresários alvos de várias investigações em relação ao crime organizado. É óbvio que o relatório final é uma peça política, é óbvio. Mas aí é que está, é dentro de um embate muito mais amplo entre os poderes da República. Embate que no momento atual é fortemente pautado, não por decisões do Supremo a respeito disso ou daquilo, mas pela conduta individual dos integrantes que a CPI tentou indiciar. Aí está o estrondo político. A crise de credibilidade e legitimidade do STF transformou-se, sim, num fator eleitoral de grande projeção, com o supremo poder do Supremo encarado por parte relevante dos eleitores como sufocante, injusto e inaceitável. A resposta de alguns ministros citados no relatório foi aquela de costume. Pelo menos um deles sugeriu a cassação de autores do relatório que pediam indiciamento, dizendo que críticas ao Supremo são críticas à democracia. É o tipo de argumento no embate político no qual o Supremo está envolvido, argumento que não cola mais. Foi a primeira vez que uma CPI tentou indiciar altas autoridades do judiciário, devido exatamente a esse contexto político. Ficou documentado hoje o forte ímpeto de setores do Legislativo para ir para cima do STF. Isso só deve aumentar depois das eleições. Meus amores, rapaz, a eleição esse ano, eu tenho comigo que ela vai ser muito mais acirrada, muito mais explosiva do que a eleição de 2022. Tá bem? Rapaz, eu tenho certeza, essas pautas bombas, incluindo ministro da Suprema Corte, incluindo crime organizado, isso estará muito em alta, muito em pauta durante
a próxima eleição. Nós estamos vendo aí uma atuação muito grande do Lula contra, né, receber qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio dos Estados Unidos em relação a combater o narcotráfico aqui na região, PCC, Comando Vermelho. Ele chegou até a dar uma declaração que PCC e Comando Vermelho é coisa nossa. É coisa nossa não, rapaz, coisa sua. Não vem pra cá não, tá bem? Meus queridos, e até a Globo News explodiu contra os ministros da Suprema Corte. Vamos acompanhar. E esse é um problema a mais no Supremo. Toda vez que algum membro do Supremo é criticado, ele transforma essa crítica numa crise interna, institucional, numa questão de segurança nacional e manda investigar. Né? Então, virou até piada. Tem aqueles memes, bonequinhos, o Moraes dizendo, vou botar você no inquérito. Porque é isso. Cada vez que você faz uma crítica a alguém do Supremo, algum ministro do Supremo, vem uma ameaça velada. Não pode, isso não é possível, não é possível. Eu concordo com as críticas do senador Alessandro Vieira e discordo dele ter indiciado os ministros neste momento, nesta CPI. Agora, que o Banco Master precisa ser investigado e que esses ministros serão naturalmente envolvidos na investigação, porque já existem documentos e declarações e indicações claras de que eles tiveram uma relação com o Banco Master muito próxima. O ministro Gilmar Mendes, hoje eu escrevi na coluna, todas não, porque eu esqueci algumas até, várias decisões do Supremo de autoproteção. Não é autocontenção, que é o que precisava, é autoproteção. Ele tem toda a razão. Agora, não é o momento, não é o caso, tem que ser investigado. Tem que encontrar uma maneira de encaminhar esse assunto. Não é com espetáculo que... Muito bem, então, para você ligado aqui na nossa programação, curtindo o nosso canal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência, tá bem? É muito bom você estar aqui comigo, curtindo o nosso canal. Como eu fico feliz em ter você por aqui. Pessoal, compartilha esse conteúdo, joga nas redes sociais, dá uma hypada aí, se possível for, colabore com o nosso canal através do Pix, qualquer valor, você me ajuda demais, você fortalece demais o meu canal, você consegue me dar uma força, então faça isso, por favor, é o que eu te peço nesse momento, tá bem? É o que eu te peço nesse momento.